O escravo Apache treme ao ouvir o pedido e faz uma escolha chocante que muda tudo. A noite caía sobre Santa Helena como um manto espesso de silêncio, pesado e sufocante. A rotina ali parecia petrificada no tempo. Cada casa, cada rua envolta em uma calma que mais era invenção do que paz. Então, quando a tempestade explodiu, trovões rasgando o céu negro, ventos como bestas selvagens uivando entre as árvores, a cidade inteira tremeu. Miguel, o fazendeiro solitário, sentiu o arrepio percorrer sua espinha enquanto correava seu cavalo rumo à casa, o barro grudando nas botas, o corpo batendo pesado contra a selaria. Foi nesse turbilhão que os olhos dele encontraram aquilo, uma sombra caída, quase apagada na lama, imóvel e silenciosa. Uma jovem completamente desfalecida, com cabelos molhados grudados no rosto pálido e sujo. Miguel parou, o coração apertado, as mãos trêmulas, sentindo um nó se formar na garganta. Sem pensar, tirou o casaco. Enrolou-a com pressa, carregando-a até o... Sua voz fraca e quebradiça revelou uma história crua, cheia de feridas abertas. Fugira do coronel, homem cruel e dominador, senhor da região, que a mantinha presa numa sombra de terror e servidão. Salve-me, sussurrou quase sem ar, e juro servir-te até o fim. O pedido, desesperado e sombrio, atingiu Miguel com a força de um punhal. Ele, que carregava memórias escancaradas de perdas e cativeiros, sentiu aquela promessa como um chamado para lutar não só pela vida dela, mas pela sua própria liberdade aprisionada. Dias foram se passando, e dali brotou algo inesperado. Entre olhares retesados e palavras medidas, surgiu uma conexão profunda. As dores que antes se escondiam, medo, solidão, marcas do passado, começaram a se revelar, dentro e fora, como cicatrizes que pediam cura. Clara e Miguel, dois corpos e almas em pedaços, encontravam nas sombras um resquício de esperança. Mas essa nova luz feria os olhos dos outros, da comunidade que os observava com desconfiança e murmúrios venenosos. Ela não é bem-vinda aqui, ouviu-se na praça. O que esse fazendeiro pensa que está fazendo? As vozes se erguiam, carregadas de medo e preconceito. E pior, os capangas do coronel se moviam no horizonte, vultos que já falavam em caça, em retorno dela, em punição para quem ousasse ajudar. O sistema opressor serpenteava pelo povoado, silencioso e cruel. Miguel, em seu peito, carregava a fúria de uma luta antiga e a urgência da escolha que se impunha: abandonar Clara, entregá-la aos fantasmas do passado, ou lutar com todas as forças para libertar aquela vida e a sua própria. Naquela noite, o fazendeiro olhou para o fogo, as chamas espelhando seu conflito interno. A promessa dela pesava sobre os ombros dele como uma maldição ou uma redenção. Não sabia qual. O ar estava carregado. Os primeiros ruídos de passos no caminho cortaram o silêncio denso, e o futuro se fechava em um breu incerto. Miguel ergueu-se, os olhos queimando de decisão. A escolha que faria ali poderia mudar tudo. Ou proteger Clara seria seu destino, ou sua ruína. O inimigo se aproximava, implacável. E então ele sussurrou para o vento: Eu não vou deixar que te levem. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel ergueu-se, os olhos queimando de decisão. A escolha que faria ali poderia mudar tudo. Ou proteger Clara seria seu destino, ou sua ruína.
O inimigo se aproximava implacável. Ele sussurrou para o vento: "Eu não vou deixar que te levem." Nesse instante, um rugido distante ecoou pela noite, como se a própria terra estivesse indignada. As chamas crepitavam, lançando sombras dançantes pelo alpendre, e o cheiro de fumaça misturava-se ao medo que sufocava o ar. Miguel preparava-se para enfrentar seus demônios, mas, num golpe do destino, a porta da cabana se abriu abruptamente, revelando um espectro do passado. Era Lúcio, irmão de Miguel, que todos acreditavam perdido nas matas. Ele apareceu ali, com os olhos ardendo e a respiração ofegante. Miguel congelou. As lembranças da infância se agitaram em sua mente, e o peso da culpa que há anos o acompanhava engrossou o nó em sua garganta. "Você tá vivo?" A voz de Miguel saiu quase em um sussurro, mas Lúcio não tinha tempo para reconciliações. "O coronel, ele sabe onde você tá, e está há dias à sua procura." Os olhos de Lúcio estavam negros de desespero, e um silêncio aterrorizante tomou conta do ambiente. Miguel percebeu que a irmã, tão vulnerável e desesperada, não era a única a carregar segredos. "Ele quer Clara. Ele não vai parar até encontrá-la." Lúcio olhou para a jovem no alpendre, seu rosto pálido como a lua, e uma expressão sombria cruzou sua face. "Você não pode protegê-la, Miguel. Eu sou o que ele quer. Sempre fui." O corpo de Miguel tremeu. Sentiu um peso imenso sobre seus ombros, como se o destino estivesse finalmente revelando suas garras. A lealdade ao irmão e a urgência de salvar Clara enredaram-se em um conflito sem solução. Lúcio continuou, suas palavras cortando o ar como lâminas. "A verdade, Miguel, é que eu me entreguei. Fui a isca para levá-lo a você. Ele prometeu liberdade em troca da sua lealdade. É isso que separam vocês dois, o laço de sangue e um pacto de traição." Miguel olhou para Clara, a vida dela pulsando fragilmente sob o peso daquela revelação. O amor que cultivara por ela despencou em ruínas, trevas tomando lugar da luz. A trágica ironia do destino se escancarava aos seus olhos. A conexão que parecia ser a salvação mútua confrontava-se agora com traições familiares. "O que você fez, Lúcio?" Miguel gritou, sua dor vibrando nas paredes da cabana. As brisas frias pareciam sussurrar um lamento por cada palavra não dita, enquanto as sombras do passado se entrelaçavam ao presente. "Fiz o que tinha que ser feito. O coronel não vai parar. Ele sabe sobre você, sobre Clara, e vai usar isso contra nós. Você precisa decidir. Colocar um fim nisso ou..." Mas antes que Lúcio pudesse completar a frase, o estrondo de um cavalo quebrando o silêncio ortou a noite. Vultos surgiram da escuridão, silhuetas que andavam como lufadas de vento mortal. Os capangas do coronel, sombras famintas, avançavam. O murmúrio da multidão, agora longe, tornara-se um grito ensurdecedor em sua cabeça. Em meio ao caos, Clara se ergueu, seus olhos fixos em Lúcio. Você não é apenas um irmão, é uma parte de um plano que nunca te pertenceu," gritou, a bravura irrompendo dela como uma chama audaz. O ambiente conhecia a tensão. Miguel, sem saber em quem confiar, sentiu que as bases de sua vida se desfaziam sob seus pés. Ele estava preso entre o terrível dilema de proteger Clara ou enfrentar seu próprio sangue. As sombras se aproximavam. E o futuro se tornava um abismo de incertezas. O coração de Miguel pulsava em completa desordem, e a pergunta ecoou em sua mente: até onde iria por amor? Enquanto a noite caía mais pesada, ele se viu à beira da escolha que poderia sacrificar tudo. E a única certeza era que nada mais seria como antes. O destino ardia, e com ele a promessa de que o que estava por vir mudaria tudo, até mesmo o que ele julgava conhecer sobre sua própria vida. Miguel estava à beira do abismo, dividido entre o amor frágil por Clara e a lealdade inabalável a Luke. As sombras se aproximavam,
e o peso do destino ecoava em seu peito, ensurdecedor. As sirenes da angústia ressoavam, enquanto ele lutava contra a realidade que ameaçava tudo ao seu redor. Decida logo! A voz de Lúcio soava como um tambor furioso. Então, como se o universo estivesse orquestrando um clímax, a porta se abriu novamente. Dessa vez, não era uma sombra do passado, mas uma figura altiva, envergando um manto escuro que refletia as chamas queimando por trás dele. Era o coronel, o carrasco do povo, o homem que trazia o terror como companhia. O sorriso torto nos lábios dele tinha um poder de paralisia, e a presença exalava uma autoridade que fazia o coração de Miguel acelerar. Então, você encontrou o que tanto buscava, Miguel, disse o coronel, sua voz espessa como o fumo que se erguia no ar. Uma bela prenda. Mas você não percebe que tudo isso é uma ilusão? A vida da menina e a sua liberdade estão amarradas a um fio prestes a se romper. Os capangas, encostados nas sombras, esperavam ordens como feras à espreita, prontos para um ataque. O medo apertou a garganta de Miguel. Eu não a deixarei com você, gritou, a determinação ardendo como as chamas no alpendre. O que você não sabe, meu caro, é que sua linda Clara não é quem você pensa que é. Ela é muito mais útil em minhas mãos. O coronel avançou, e a revelação pesou no ar como uma tempestade prestes a estourar. Clara, naquele momento, se tornou uma estátua de cerâmica, paralisada. O olhar dela se perdeu no horizonte, como se tentasse juntar as peças de um quebra-cabeça que lhe fora oculto. Miguel se virou para ela, os olhos pedindo respostas. Clara, o que ele quis dizer? Ele mente. Eu não sou. Silêncio! O coronel interrompeu, levantando uma mão. Antes de você se consumir em suas verdades, permita-me esclarecer. A verdadeira Clara é filha de um rival que destruía muito. Você jamais deveria tê-la encontrado. A punição de um pai é a honra de um filho. As palavras dele cortaram a atmosfera, e um grito coletivo ecoou da multidão que se aglomerava nas fronteiras da clareira. Os pecados não ficam impunes, Miguel. Você teceu seu destino ao lado da pessoa equivocada. Clara não é só uma fugitiva. Ela carrega o peso do legado do passado e do ódio que o acompanha. Lúcio olhou para Miguel com um fervor desesperado. Eu não sabia, irmão. Nunca soube que ela tinha essa ligação. O que vamos fazer agora? Clara, finalmente despertando do transe, ergueu os olhos, confusa, mas a fé ainda ardia dentro dela. Eu só quero ser livre. Não importa o passado, porque não podem ver. A multidão, envolta pela confusão, murmurava. O terror e a tênue esperança se misturavam em uma paleta de emoções. Todos ali sentiam o peso da revelação queimando em suas almas como a fogueira diante deles. Momentos depois, um grito cortou o ar, e um dos capangas se adiantou, mais rápido que a luz. Miguel se lançou em sua direção, mas o coronel, com um movimento ágil, fez sinal para que não avançassem. Revele-se! Mostre a verdade! A porta se abriu mais uma vez, e uma mulher apareceu, trazendo uma aura de mistério. Seus olhos brilhavam como duas chamas em um céu escuro, e cada passo dela reverberava um poder assombroso. Sou eu quem decido os rumos dessa história, ela declarou, erguendo a cabeça. E chegou a hora de todas as verdades emergirem da sombra. Silêncio! A tensão pulsou como um coração acelerado. Os olhos estavam fixos nela, esperando a decisão que traria a solução ou a desgraça. Aquela mulher era um enigma, uma chave que poderia abrir portas ou trancá-las para sempre. Os rostos se tornaram um mosaico de expectativa. O que ela revelaria a seguir poderia reescrever tudo. Miguel sentiu o chão tremer sob seus pés. O que estava por vir mudaria irremediavelmente a visão que tinha de Clara, de Lúcio, de sua própria vida. A resposta do destino pairava no ar, como uma sinfonia prestes a ser tocada, e com um coração acelerado, perguntou-se se conseguiria sobreviver a mais um capítulo daquela tormenta. Então, como se o universo estivesse orquestrando um clímax,
A porta se abriu novamente. Dessa vez, não era uma sombra do passado, mas uma figura altiva, envergando um manto escuro que refletia as chamas queimando por trás dele. Era o coronel, o carrasco do povo, o homem que trazia o terror como companhia. O sorriso torto nos lábios dele tinha um poder de paralisia, e a presença exalava uma autoridade que fazia o coração de Miguel acelerar. Então, você encontrou o que tanto buscava, Miguel? Disse o coronel, sua voz espessa como o fumo que se erguia no ar. Uma bela prenda. Mas você não percebe que tudo isso é uma ilusão? A vida da menina e a sua liberdade estão amarradas a um fio prestes a ser. Os capangas, encostados nas sombras, esperavam ordens como feras à espreita, prontos para um ataque. O medo apertou a garganta de Miguel. Eu não a deixarei com você, gritou, a determinação ardendo como as chamas no alpendre. O que você não sabe, meu caro, é que sua linda Clara não é quem você pensa que é. Ela é muito mais útil em minhas mãos. O coronel avançou e a revelação pesou no ar como uma tempestade prestes a estourar. Clara, naquele momento, se tornou uma estátua de cerâmica, paralisada. O olhar dela se perdeu no horizonte, como se tentasse juntar as peças de um quebra-cabeça que lhe fora oculto. Miguel se virou para ela, os olhos pedindo respostas. Clara, o que ele quis dizer? Ele mente. Eu não sou. Silêncio! O coronel interrompeu levantando uma mão. Antes de você se consumir em suas verdades, permita-me esclarecer. Clara, a verdadeira Clara, é filha de um rival que destruía muito. Você jamais deveria tê-la encontrado. A punição de um pai é a honra de um filho. As palavras dele cortaram a atmosfera, e um grito coletivo ecoou da multidão que se aglomerava nas fronteiras da clareira. Os pecados não ficam impunes, Miguel. Você teceu seu destino ao lado da pessoa equivocada. Clara não é só uma fugitiva. Ela carrega o peso do legado do passado e do ódio que o acompanha. Lúcio olhou para Miguel com um fervor desesperado. Eu não sabia, irmão. Nunca soube que ela tinha essa ligação. O que vamos fazer agora? Clara, finalmente despertando do transe, ergueu os olhos, confusa, mas a fé ainda ardia dentro dela. Eu só quero ser livre. Não importa o passado. Por que não podem ver? A multidão, envolta pela confusão, murmurava. O terror e a tênue esperança se misturavam em uma paleta de emoções. Todos ali sentiam o peso da revelação queimando em suas almas como a fogueira diante deles. Momentos depois, um grito cortou o ar, e um dos capangas se adiantou, mais rápido que a luz. Miguel se lançou em sua direção, mas o coronel, com um movimento ágil, fez sinal para que não avançassem. Revele-se, mostre a verdade. A porta se abriu mais uma vez, e uma mulher apareceu, trazendo uma aura de mistério. Seus olhos brilhavam como duas chamas em um céu escuro, e cada passo dela reverberava um poder assombroso. Sou eu quem decido os rumos dessa história, ela declarou erguendo a cabeça. E chegou a hora de todas as verdades emergirem da sombra. Silêncio. A tensão pulsou como um coração acelerado. Os olhos estavam fixos nela, esperando a decisão que traria a solução ou a desgraça. Aquela mulher era um enigma, uma chave que poderia abrir portas ou trancá-las para sempre. Os rostos se tornaram um mosaico de expectativa. O que ela revelaria a seguir poderia reescrever tudo. Com um gesto imponente, ela retirou o capuz e, para espanto de todos, Miguel ficou paralisado. Reconhecia aquele rosto. Era a Ana, a mulher que ele acreditara estar morta. Sua amada que desaparecera há anos nas garras do coronel. Seu olhar profundo e familiar emanava uma sabedoria que parecia ter atravessado séculos. Você não é o que parece, Miguel, disse Ana, sua voz atormentada, mas firme. A verdade é muito mais cruel do que você imagina. Sou eu quem carrega o peso de todo este doloroso legado. Clara é inocente, mas a conexão entre nós é mais profunda do que você pode entender. O coração de Miguel disparou. A mente se agitou em uma tempestade de perguntas. Ana, o que estás dizendo? Como é possível? Estavas...
Eu pensei que... Eu sabia que um dia você descobriria. Clara é a chave. Ela é uma herdeira. Não do ódio, mas da luta. Você deve protegê-la, Miguel. O coronel a quer não apenas por vingança, mas pela aliança que pode forjar. O impacto daquela revelação rebombou como um trovão. As peças do quebra-cabeça se agitaram pela sala, sentimentos de amor e traição se entrelaçando. Você está louca. O coronel está após nós, e você o alimenta. O que quer dizer com herdeira? Os céus se abrirão e muitos cairão, incluindo você, se não agir com sabedoria. Ana sussurrou, a urgência na sua voz fazendo gelar a espinha de Miguel. O tempo parecia se estender, as sombras se moviam impacientes, e o coronel observava tudo, um sorriso maligno pintado em seu rosto. Miguel, ofegante, olhou para Clara, percebendo o reflexo de sua própria perplexidade. Cada coração presente ali pulsava em uníssono, a atmosfera carregada de possibilidades sombrias. E se a única maneira de acabar com isso for sacrificar nossa vida, Ana, o que faremos? Os murmúrios da multidão crescenderam, e enquanto a tensão estalava no ar, restava uma única certeza. A batalha não era contra um coronel, mas contra os próprios fantasmas que moldaram seus destinos. E a escolha estava prestes a ser feita, sem saber qual caminho levaria à verdadeira liberdade. Ou a ruína completa. Diante de uma encruzilhada desafiadora, Miguel sentiu que o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Uma tempestade de escolhas que poderiam não apenas decidir o futuro de Clara, mas também reescrever a própria história que acreditavam conhecer. Diante de uma encruzilhada desafiadora, Miguel sentiu que o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. As revelações de Ana ecoavam em sua mente, uma tempestade de sentimentos turbulentos. Enquanto os olhares dos presentes permaneciam fixos na mulher misteriosa que trouxera à tona verdades incômodas e dolorosas. A atmosfera pulsava com tensão, como um elástico prestes a romper. Clara, você precisa entender. Ana continuou, sua voz firme, mas cheia de dor. Você carrega o legado de uma luta antiga, e o coronel sabe disso. Ele não está atrás de você apenas por vingança. Ele busca a sua força e o poder que você representa. Miguel piscou, a confusão se misturando ao horror. O que está acontecendo aqui? Ele. Clara é apenas uma jovem inocente. Como ela pode ser uma ameaça? É isso que o coronel quer que você pense. A fúria de Ana vibrava no ar quente da noite. Ele usará todos os meios para controlá-la, assim como uma marionete, e você precisará escolher, lutar pelo que é certo ou se curvar a uma mentira. Foi nesse momento que, como se os céus tivessem respondido à tensão crescente, um tremor percorreu a terra sob seus pés, e um rugido potente ecoou pelo vale. As árvores balançavam e as chamas do alpendre dançavam frenéticas, como se presenciassem o estopim de uma revelação que transcendia simplesmente o que estavam enfrentando. O som fez todos congelarem, e os murmúrios da multidão se transformaram em gritos de pavor. Uma grande sombra surgiu, varrendo a escuridão. Era um grupo de homens, armados e ferozes, mas diante da confusão, outro tipo de terror se aproximava. A figura se destacou no meio da escuridão, e Miguel sentiu a adrenalina escalar em suas veias ao reconhecer a S. Ele avançava trazendo consigo um exército de capangas e algo que parecia brilhar de forma sombria em sua mão. É hora de acabar com esse teatro, gritou. E o vento parecia cantar junto a ele, aplausos de malícia que reverberavam. Mas em um movimento brusco, Ana se pôs à frente de Miguel e Clara como um escudo. Não deixarei que isso aconteça. Sua voz era um grito de desafio, e nesse instante, algo surreal aconteceu. O objeto nas mãos do coronel brilhou intensamente. O fragmento de cristal, que ao ser lançado ao chão, se estilhaçou em uma miríade de faíscas,
iluminando a cena num brilho ofuscante. E foi aí que a verdade devastadora se revelou em um esplendor entremeado da luz. Os fragmentos começaram a se aglomerar, compondo uma imagem que fez o coração de todos parar. Aquela mulher que Ana afirmara ser importante, envolvendo Clara, deslizou lentamente para frente, enquanto a figura se desenhava. O corpo familiar que emergiu não era apenas qualquer mulher. Era a própria mim. Falou a mulher, com uma voz tão conhecida quanto envolvente. Eu voltei para você, e agora é hora de acabar com um ciclo de dor. O coronel não pode te ter. Não novamente. Miguel olhou em choque para Clara, sua expressão se transformando, agora consumida por uma nova revelação. Você sabia? Você é... Parada, você entendeu mal. Ana tentou intervir, mas as palavras se perderam em meio ao turbilhão que se formava. O coronel, diante de tal virada, enrugou a testa, sua expressão mesclando incredulidade e fúria. Isso é impossível. Você está morta. O lança-chamas da verdade estava prestes a incinerar tudo que Miguel acreditava. Lúcio recuou, o horror estampado em seu rosto. Espera, você está dizendo o quê? Mas antes que pudesse completar a frase, um som ensurdecedor de explosão estremeceu a noite. O chão ruiu sob os pés de todos enquanto uma onda de energia e luz tomava conta do ambiente. A fogueira se transformou em um céu de chamas e fumaça, absorvendo até mesmo os gritos de pânico que se erguiam. Em meio ao caos, Miguel percebeu que a única verdade inabalável era: a luta estava apenas começando. O coronel, agora enlouquecido com o desenrolar do destino, se lançou para a frente, seu olhar brilhando com um ódio insaciável. Ninguém escapará da batalha que se aproxima. O passado sempre retorna, e eu não irei permitir que você fuja. Enquanto sombras e luzes colidiam numa dança frenética, Miguel sentiu que o futuro se desvanecia diante de seus olhos. O que antes parecia claro, agora se tornava um labirinto de decisões fatídicas e alianças incertas. Ele estava prestes a descobrir não apenas quem realmente eram aqueles ao seu redor, mas também se teria coragem para enfrentar o legado do inferno que agora ameaçava consumi-los a todos. O destino esperava, uma tempestade de consequências à porta, prontos para reescrever a história, e ele, no centro do furacão, precisava escolher seu caminho, antes que tudo se perdesse de vez. Diante de uma encruzilhada desafiadora, Miguel sentiu que o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. As revelações de Ana ecoavam em sua mente, uma tempestade de sentimentos turbulentos, enquanto os olhares dos presentes permaneciam fixos na mulher misteriosa, que trouxera à tona verdades incômodas e dolorosas. A atmosfera pulsava com tensão, como um elástico prestes a romper. Clara, o que está acontecendo aqui? Ele, sentindo a angústia se instalar em seu peito, olhou para cada rosto preocupado que o rodeava. Clara é apenas uma jovem inocente. Como ela pode ser uma ameaça? É isso que o coronel quer que você pense. A fúria de Ana vibrava no ar quente da noite. Ele usará todos os meios para controlá-la, assim como uma marionete. E você precisará escolher: lutar pelo que é certo ou se curvar a uma mentira. Foi nesse momento que, como se os céus tivessem respondido à tensão crescente, um tremor percorreu a terra sob seus pés, e um rugido potente ecoou pelo vale. As árvores balançavam, e as chamas do alpendre dançavam frenéticas, como se presenciassem o estopim de uma revelação que transcendia simplesmente o que estavam enfrentando. O som fez todos congelarem, e os murmúrios da multidão se transformaram em gritos de pavor. Uma grande sombra surgiu, varrendo a escuridão. Era um grupo de homens, armados e ferozes, mas diante da confusão, outro tipo de terror se aproximava. A figura se destacou no meio da escuridão, e Miguel sentiu a adrenalina escalar em suas veias ao reconhecer a silhueta: o coronel. Ele avançava, trazendo consigo um exército de capangas e algo que parecia brilhar de forma sombria em sua mão. É hora de acabar com esse teatro.
gritou, e o vento parecia cantar junto a ele, aplausos de malícia que reverberavam. Mas, em um movimento brusco, Ana se pôs à frente de Miguel e Clara, como um escudo. Não deixarei que isso aconteça. Sua voz era um grito de desafio, e nesse instante, algo surreal aconteceu. O objeto nas mãos do coronel brilhou intensamente. Um fragmento de cristal que, ao ser lançado ao chão, se estilhaçou em uma miríade de faíscas, iluminando a cena num brilho ofuscante. E foi aí que a verdade devastadora se revelou em um esplendor entremeado da luz. Os fragmentos começaram a se aglomerar, compondo uma imagem quiéfe. O corpo familiar que emergiu não era apenas qualquer mulher. Era a própria mãe de Clara, tão viva que parecia ter emergido da própria terra, como um espírito lutando por justiça. Clarinha, falou a mulher, com uma voz tão conhecida quanto envolvente. E agora é hora de acabar com um ciclo de dor. O coronel não pode te ter, não novamente. Miguel olhou em choque para Clara, sua expressão se transformando, agora consumida por uma nova revelação. Você sabia. Você é... Parada, você entendeu mal. Ana tentou intervir, mas as palavras se perderam em meio ao turbilhão que se formava. O coronel, diante de tal virada, enrugou a testa, sua expressão mesclando incredulidade e fúria. Isso é impossível. Você está morta. O lança-chamas, na verdade, estava prestes a incinerar tudo o que Miguel acreditava. Lúcio recuou, o horror estampado em seu rosto. Espera, você está dizendo que... Mas antes que pudesse completar a frase, um som ensurdecedor de explosão estremeceu a noite. O chão ruiu sob os pés de todos, enquanto uma onda de energia e luz tomava conta do ambiente. A fogueira se transformou em um céu de chamas e fumaça, absorvendo até mesmo os gritos de pânico que se erguiam. Em meio ao caos, Miguel percebeu que a única verdade inabalável era: a luta estava apenas começando. O coronel, agora enlouquecido com o desenrolar do destino, se lançou para a frente, seu olhar brilhando com um ódio insaciável. Ninguém escapará da batalha que se aproxima. O passado sempre retorna, e eu não irei permitir que você fuja. Enquanto sombras e luzes colidiam numa dança frenética, Miguel sentiu que o futuro se desvanecia diante de seus olhos. O que antes parecia claro agora se tornava um labirinto de decisões fatídicas e alianças incertas. Ele estava prestes a descobrir não apenas quem realmente eram aqueles ao seu redor, mas também se teria coragem para enfrentar o legado do inferno que agora ameaçava consumi-los a todos. O destino esperava, uma tempestade de consequências à porta, prontos para reescrever a história. E ele, no centro do furacão, precisava escolher seu caminho, antes que tudo se perdesse de vez. Diante de uma encruzilhada desafiadora, Miguel sentiu que o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. As revelações de Ana ecoavam em sua mente. Uma tempestade de sentimentos turbulentos, enquanto os olhares dos presentes permaneciam fixos na mulher misteriosa que trouxera à tona. Ele não está atrás de você apenas por vingança. Ele busca a sua força e o poder que você representa. Miguel piscou. O que está acontecendo aqui? O medo se espalhou em seu peito sufocante. Clara é apenas uma jovem inocente. Como ela pode ser uma ameaça? É isso que o coronel quer que você pense. A fúria de Ana vibrava no ar quente da noite. Ele usará todos os meios para controlá-la, e você precisará escolher: lutar pelo que é certo ou se curvar a uma mentira. Nesse momento, como se os céus tivessem respondido à tensão crescente, um tremor percorreu a terra sob seus pés. As árvores balançavam e as chamas do alpendre dançavam frenéticas. O som fez todos congelarem. Os murmúrios da multidão tornaram-se gritos de pavor. Uma grande sombra surgiu, varrendo a escuridão. Miguel sentiu a adrenalina escalar em suas veias ao reconhecer a silhueta.
o coronel. Ele avançava, trazendo consigo um exército de capangas e algo brilhante em sua mão. "É hora de acabar com esse teatro", gritou, e o vento parecia cantar junto a ele, aplausos de malícia que reverberavam. Mas, em um movimento brusco, Ana se pôs à frente de Miguel e Clara, como um escudo. "Não deixarei que isso aconteça." Sua voz era um grito de desafio, e nesse instante, algo surreal aconteceu. Um objeto nas mãos do coronel brilhou intensamente, um cristal lançado ao chão. Ele se estilhaçou em uma miríade de faíscas, iluminando a cena em um brilho ofuscante. E foi aí que a verdade devastadora se revelou. Os fragmentos começaram a se aglomerar, compondo uma imagem que fez o coração de todos parar. Aquela mulher que Ana afirmara ser importante deslizou lentamente para frente, enquanto a figura se desenhava. O corpo familiar que emergiu não era apenas qualquer mulher. Era a mãe de Clara, tão viva que parecia ter emergido da própria terra. "Clara", falou a mulher, com uma voz tão conhecida quanto envolvente. "Eu voltei para você, e agora é hora de acabar com o ciclo de dor. O coronel não pode te ter, não novamente." Miguel ficou paralisado. "Você sabia? Você é." Mas a cada palavra, um grito explodiu em sua cabeça, ecoando como um lamento, enquanto o coronel, diante daquela virada, enrugou a testa, mesclando incredulidade e fúria. "Isso é impossível. Você está morta." O lança-chamas da verdade estava prestes a incinerar tudo. Lúcio recuou, o horror estampado em seu rosto. "Espera, você está dizendo que..." Mas antes que pudesse completar a frase, um som ensurdecedor estremeceu a noite. O chão ruiu sob os pés de todos, enquanto uma onda de energia e luz tomava conta do ambiente. A fogueira se transformou em um céu de chamas, absorvendo até mesmo os gritos de pânico. E em meio ao caos, Miguel percebeu que a única verdade inabalável era: a luta estava apenas começando. O coronel, enlouquecido, avançou. Seu olhar brilhava com um ódio insaciável. "Ninguém escapará da batalha que se aproxima. O passado sempre retorna. E eu não irei permitir que você fuja." Mas então, numa reviravolta de proporções inimagináveis, Clara se agachou. Ajoelhada, ergueu um punho e, como se invocasse uma força ancestral, gritou: "Eu sou mais forte do que você pensa." Era um grito que ressonou nas entranhas da terra, e ao redor dela, as sombras começaram a se agitar com a força de um turbilhão. Miguel ficou boquiaberto, comparando a fragilidade daquela jovem com a energia que agora irradiava dela. Clara não era apenas um legado. Ela era uma força em ascensão, um bastião de resistência, e diante daquela revelação, o mundo pareceu girar. Os capandas hesitaram, e os murmúrios na multidão se tornaram gritos de apoio e assombro. "É isso mesmo", alguém clamou, e os corações começaram a pulsar em uníssono. O coronel, porém, não se deixou abalar. "Isto é um erro", gritou, enquanto tudo ao seu redor começava a desmoronar. "Você não sabe com quem está se metendo." Mas o que Miguel não esperava era que, ao erguê-la como uma adesão ao destino, Clara começasse a brilhar intensamente. Uma aura de luz dourada a cercou, e a confusão na mente de todos se transformou em um assombro absoluto. Com isso, ele percebeu: não era apenas a vida de Clara que estava em jogo. A verdadeira batalha estava apenas começando, e a identidade de cada um seria testada como nunca antes. Naquele momento, Miguel sentiu como se o chão se movesse sob seus pés novamente. Clara, com a força de todo um passado oculto, poderia não apenas desafiar o coronel, mas transformar toda a dinâmica da luta que se desenrolava. E a pergunta reverberava em seu coração: até onde ela conseguiria ir? Até onde todos iriam? Enquanto as chamas dançavam e um novo caminho se abria, as sombras já estavam se preparando para novos confrontos. Novos segredos estavam prestes a se revelar. O que ele sabia sobre os laços sanguíneos, sobre a luta, sobre a própria Clara, seria suficiente para sobreviver ao furacão que se aproximava? O futuro agora era uma incerteza pulsante nas chamas que consumiam a noite. Diante do clamor crescente,
Miguel lançou seu olhar em direção a Clara. A luz incrivelmente intensa que emanava dela agora parecia um desafio à escuridão que o cercava. Seu coração pulsava em uníssono com o fervor claro que emanava da jovem, e em seu interior a esperança renascia como uma chama inextinguível. O coronel, contudo, não estava disposto a se deixar abalar por esse espetáculo revitalizador. Ridícula ilusão! Gritou o coronel, seu rosto torcido e uma expressão de desprezo. Vocês pensam que esse poder pode salvá-los? Clara é apenas uma garota. A multidão hesitou, os rostos refletindo uma mistura de espanto e expectativa, indecisos entre o medo e a crença em um futuro mais luminoso. O ar eletrizava-se com tensões palpáveis, como se o próprio mundo estivesse à beira de uma transformação. Mas então, um estrondo como de um trovão, quebrando o silêncio repentinamente surgiu, fazendo todos saltarem. Do alto da colina, os ecos de uma trombeta reverberaram, arrastando com ele a presença de algo maior, mais sinistro. Murmúrios arrepios percorriam os ânimos. O exército do coronel. Alguém sussurrou e o terror tomou conta. A noite, antes repleta de esperança, agora se tornava um labirinto sombrio. Foi quando, no meio da confusão, a visão de Ana começou a mudar. Uma sombra sobre sua feição doce começou a se espalhar. A luz da fogueira parecia absorver-se em seu ser. Miguel a observava, a mente fervilhante. O que estava acontecendo? Ele era arrastado para um abismo de dúvidas e, em um momento ameaçador, as linhas entre o bem e o mal se desfizeram à sua frente. Então, com um grito cortante que ecoou como uma lâmina afiada, Ana revelou: "Você não percebe, Miguel? Eu sempre estive aqui, manipulando tudo. Sou a razão pela qual Clara está tão entrelaçada nesse destino. Eu sou sua verdadeira mãe." A revelação partiu com um golpe devastador. O mundo ao redor parecia paralisar. Miguel sentiu o chão se abrir sob seus pés, a razão e a realidade distorcendo-se em uma espiral de dor e descoberta. "O que você diz?" exclamou, cada sílaba rasgando seu coração. Clara, em estado de choque, olhou para Ana como se esperasse ouvir mais do que apenas verdades aterradoras. "Sim, Clara. Você é uma parte de uma trama que transcende a dor do passado. O coronel não apenas quer seu poder, mas também deseja reescrever a história que eu deixei para trás." As palavras de Ana, carregadas de fraqueza e determinação, pareciam ladear um futuro nebuloso. Um murmúrio tumultuado começou a se espalhar entre a multidão. "Mas você não pode, você não consegue simplesmente..." Lúcio interrompeu, a angústia pulsando em seu rosto. A cena, uma assembleia de emoções desencontradas, tornava-se cada vez mais caótica. Até mesmo os capangas do coronel hesitaram, dúvida refletida em seus semblantes. "Sim, é isso que o coronel deseja." Ana continuou implacável. "Ele não me deixou partir. Eu sou parte dele. E agora, Clara, é a sua vez de decidir. Você vai aceitar ou se libertar desse legado sombrio." O coração de Miguel pulava, aterrado pela profundidade da revelação. As conexões inesperadas fraturavam sua compreensão. E então, uma glória dourada emergiu da escuridão, e a conexão entre mãe e filha brilhou. Mas enquanto Clara se erguia, a incerteza de um futuro radiante coabitava com a possibilidade de um destino aterrador. A confusão reinou, e o coronel, como um predador encurralado, ergueu sua espada, determinado a desafiar qualquer esperança. Mas com um grito, Clara despojou-se do medo, fixando os olhos em Ana. "Não sou um mero veículo para o seu legado. Eu sou mais forte por conta de mim mesma." Não havia como voltar atrás agora. A decisão estava prestes a ser tomada. As linhas do que era certo e errado desvanecendo-se em um abismo criativo de possibilidades. O destino de todos pendia sobre a lâmina frágil de suas escolhas. A batalha se iniciava, mas a verdadeira guerra pela alma de Clara e pela libertação de Miguel apenas começava. O que ocorreria a seguir,
poderia moldar uma nova era ou condenar todos a um ciclo interminável de trevas. E enquanto as sombras se aproximavam novamente, uma dúvida incessante ecoava na mente de Miguel. Era possível traçar um novo caminho, mesmo quando as correntes do passado se entrelaçavam com força tão opressiva? O futuro restava incerto, e ele estava prestes a descobri-lo, ou a perder tudo de uma vez. Diante do clamor crescente, Miguel lançou seu olhar em direção a Clara. A luz incrivelmente intensa que emanava dela agora parecia um desafio à escuridão que o cercava. Seu coração pulsava em uníssono com o fervor claro que emanava da jovem, e em seu interior a esperança renascia como uma chama inextinguível. O coronel, contudo, não estava disposto a se deixar abalar por esse espetáculo revitalizador. Clara é apenas uma garota. A multidão hesitou, os rostos refletindo uma mistura de espanto e expectativa, indecisos entre o medo e a crença em um futuro mais luminoso. O ar eletrizava-se com tensões palpáveis, como se o próprio mundo estivesse à beira de uma transformação. Mas então, um estrondo como de um trovão, quebrando o silêncio repentinamente, surgiu, fazendo todos saltarem. Do alto da colina, os ecos de uma trombeta reverberaram, arrastando com ele a presença de algo maior, mais sinistro. Murmúrios arrepios percorriam os ânimos. O exército do coronel. Alguém sussurrou, e o terror tomou conta. A noite, antes repleta de esperança, agora se tornava um labirinto sombrio. Foi quando, no meio da confusão, a visão de Ana começou a mudar. Uma sombra sobre sua feição doce começou a se espalhar. A luz da fogueira parecia absorver-se em seu ser. Miguel a observava, a mente fervilhante. O que estava acontecendo? Ele era arrastado para um abismo de dúvidas, e em um momento ameaçador, as linhas entre o bem e o mal se desfizeram à sua frente. Então, com um grito cortante que ecoou como uma lâmina afiada, Ana revelou: "Você não percebe, Miguel? Eu sempre estive aqui, manipulando tudo. Sou a razão pela qual Clara está tão entrelaçada nesse destino. Eu sou sua verdadeira mãe." A revelação partiu como um golpe devastador. O mundo ao redor parecia paralisar. Miguel sentiu o chão se abrir sob seus pés, a razão e a realidade distorcendo-se em uma espiral de dor e descoberta. "O que você diz?" exclamou, cada sílaba rasgando seu coração. Clara, em estado de choque, olhou para Ana como se esperasse ouvir mais do que apenas verdades aterradoras. "Sim, Clara. Você é uma parte de uma trama que transcende a dor do passado. O coronel não apenas quer seu poder, mas também deseja reescrever a história que eu deixei para trás." As palavras de Ana, carregadas de fraqueza e determinação, pareciam ladear um futuro nebuloso. Um murmúrio tumultuado começou a se espalhar entre a multidão. "Mas você não pode. Você não consegue simplesmente." Lúcio interrompeu, a angústia pulsando em seu rosto. A cena, uma assembleia de emoções desencontradas, tornava-se cada vez mais caótica. Até mesmo os capangas do coronel hesitaram, dúvida refletida em seus semblantes. "Sim, é isso que o coronel deseja." Ana continuou implacável. "Ele não me deixou partir. Eu sou parte dele. E agora, Clara, é a sua vez de decidir. Você vai aceitar ou se libertar desse legado sombrio." O coração de Miguel pulava, aterrado pela profundidade da revelação. As conexões inesperadas fraturavam sua compreensão. E então uma glória dourada emergiu da escuridão, e a conexão entre mãe e filha brilhou. Mas enquanto Clara se erguia, a incerteza de um futuro radiante coabitava com a possibilidade de um destino aterrador. A confusão reinou, e o coronel, como um predador encurralado, ergueu sua espada, determinado a desafiar qualquer esperança. Mas com um grito, Clara despojou-se do medo, fixando os olhos em Ana. "Não sou um mero veículo para o seu legado. Eu sou mais forte por conta de mim mesma." Não havia como voltar atrás agora. A decisão estava prestes a ser tomada. As linhas do que era certo e errado desvanecendo-se em um abismo criativo de possibilidades. O destino de todos pendia sobre a lâmina frágil de suas escolhas.
Enquanto o grito de Clara reverberava no ar, a tensão se acumulava. Todos os olhares estavam fixos nela, e o tempo parecia estagnar. Mas antes que a batalha se instaurasse, um clarão iluminou o céu. Um estrondoso relâmpago cortou a escuridão, e o estrondo ensurdecedor fez a terra tremer. O coro de vozes ansiosas aumentou de volume, enquanto o arsenal do coronel se preparava roucamente. Então, como um golpe do destino, um vulto colossal se lançou do céu, aterrando com um impacto devastador. Todos na clareira foram jogados ao chão. Um pânico coletivo se espalhou como uma onda. No meio da poeira levantada, uma figura se erguia lentamente. Filhos de uma herança que nunca escolheram. Eu sou o verdadeiro poder que moldou a sua história, proclamou a figura, com uma ressonância que cortava como um aço afiado. Miguel tossiu, ofegante, com o peito acelerado. Os olhos de todos se abriram, descrentes. Quem é você? A pergunta ecoou, mas a resposta chegou em forma de revelação. A figura se desfez em um brilho intenso, e quando a luz se dissipou, uma mulher de aparência majestosa, traços de tanto de Ana quanto de Clara, se revelou. Sou Annelise, a última guardiã do legado. E vocês, Miguel, Clara, estão prestes a descobrir um destino que está muito além dos sonhos ou pesadelos que já vivenciaram. O silêncio engoliu todos os gritos, e a realidade se contraiu diante da magnitude daquela verdade. Neste instante, Miguel percebeu que tudo o que sabia estava prestes a mudar. As mentiras, os amores, as traições, tudo estava entrelaçado em um mapa que nem ele, nem Clara poderiam compreender plenamente. E ao encarar Annelise, a dúvida cresceu. Quem eram realmente as pessoas que ele amava? A luz do legado parecia brilhar com força, enquanto o futuro do trio, mãe, filha e amado, flutuava em um limbo de escolhas ainda não feitas. Poucos sabiam que o que estava prestes a acontecer poderia não apenas condená-los, mas também transformá-los em algo completamente diferente. Nem mesmo em seus sonhos mais loucos, Miguel poderia prever o que o aguardava, e sua pergunta ecoava em sua mente. Até onde ele estaria disposto a ir por amor e liberdade? A batalha mal havia começado, e as respostas estariam escondidas nas sombras, esperando para serem reveladas. A tensão pairava no ar, como uma tempestade prestes a estourar. Miguel observava Clara, envolta em sua luz radiante, o poder emanando dela como um farol em meio à escuridão avassaladora. O coronel, imerso em sua fúria, parecia cada vez mais distante da imagem aterrorizante que costumava representar. Era como se no calor do momento o coronel gritou, gesticulando de modo frenético, enquanto os olhos da multidão refletiam uma mistura de esperança e medo. A linha entre o bem e o mal se tornava mais tênue a cada segundo. Não será mais assim, retrucou Clara, sua voz ecoando, potente e firme. Eu não sou uma mera vítima, sou o que escolho ser. E com essas palavras, a energia ao seu redor aumentou em intensidade, como se a própria terra respondesse ao chamado de sua força. A multidão observava, embasbacada, enquanto um brilho dourado iluminava a clareira. Miguel, por um instante, se sentiu perdido em admirar a coragem de Clara, mas seu coração também pulsava com o peso da incerteza. O destino de todos dependia de uma escolha, de um simples ato de coragem. Ele respirou fundo, empurrando a dúvida para longe. Clara! Miguel avançou, cada passo ecoando na dureza do chão. Juntos, somos mais fortes. Vamos acabar com esse ciclo. Ele sabia que cada palavra trazia consigo o peso do amor, da luta, da liberdade. A conexão entre eles serpenteava como uma corrente elétrica, unindo suas almas em um destino compartilhado. Ana, de pé, observava tudo com olhos de mãe. Você não precisa ser parte da tragédia do passado. Você pode criar seu próprio futuro. E nesse momento, enquanto o passado ameaçava consumi-los, uma nova esperança brotou entre os três. Vamos, juntos! Gritou Miguel. Em um movimento de unidade, Clara estendeu a mão em direção a Ana.
A luz ao redor delas começou a pulsar com a intensidade de 1000 sóis, e a corrente de energia cresceu. O coronel hesitava, sua presença imponente se misturando ao desespero. O poder que emergia delas parecia ser uma resposta às vozes ancestrais que haviam lutado por justiça. E enquanto o brilho tomava conta do espaço, Miguel percebeu que o legado não era um fardo, mas uma oportunidade de reescrever a história. Mas o coronel não cederia facilmente. Ele ergueu sua espada, determinado a silenciar a luz que começava a brilhar. Ninguém se opõe a mim. Eu serei o que decidirá o destino de todos. E em um último golpe de desespero, avançou. Mas no exato momento, Clara gritou. Não! Ela canalizou a luz e uma onda de energia pura a envolveu, empurrando o coronel para trás. A força do amor e da determinação criaram uma barreira indescritível. O brilho crescia, e Miguel percebeu que o poder de Clara era mais forte além da compreensão. Uma explosão de luz irrompeu através do vale, e a realidade ao redor começou a se distorcer, transformando-se em um espetáculo magnífico. Daqueles fragmentos de luz e dor, ressurgiram as memórias de todos os que uma vez lutaram contra o opressor. Seus rostos se manifestaram na luz, unindo-se a Clara, a Miguel e a Ana. A luta deles se tornara uma luta coletiva pela liberdade. E no alvorecer que estava por vir, o passado e o presente se entrelaçaram, moldando um novo futuro. Quando a luz finalmente se dissipou, os ecos do coronel já não estavam mais presentes. Miguel olhou ao redor. Os rostos que antes estavam cheios de medo, agora irradiavam esperança. Clara exausta sorriu. Conseguimos, ela sussurrou, a conexão entre eles mais forte do que nunca. E Miguel entendeu, não era apenas o fim de uma luta, mas o renascimento de muitas histórias ainda por vir. Juntos, eles formaram uma nova família, um novo lar, onde a liberdade reinaria. O que começara como um grito de desespero transformou-se em um canto de esperança. E enquanto a noite cedia espaço à aurora, promessas de um futuro inexplorado se erguiam como as primeiras luzes do dia. E assim, a história de Miguel, Clara e Ana se entrelaçou em um legado que perduraria nas memórias de muitos. Cada passo dado não era apenas uma batalha vencida, mas um testemunho da força que reside em cada coração que busca a liberdade. E agora, querido leitor, este é o seu momento. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fortalecer nossa comunidade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final que acabou de ler. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com, pelo menos, 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Sua participação